2 bilhões 568 milhões de reais. Essa é a dívida do Corinthians, a maior dívida do futebol brasileiro. Nesse vídeo, eu vou te mostrar como o Timão saiu de 2012 como campeão do mundo e com uma dívida controlada de 177 milhões de reais para se tornar um clube atolado em mais de 2,5 bilhões em dívidas. Vamos entender de onde veio essa bola de neve e como ela cresceu tanto. E para entender como tudo desandou, a gente precisa voltar para 2012, o ano que o Corinthians era campeão mundial e parecia não ter problemas nenhum nos cofres. Capítulo 1. O auge. O momento do Timão era mágico. Conquistou a Libertadores pela primeira vez na história, depois foi campeão mundial em cima do Chelsea. Era o melhor clube do Brasil. Elenco forte, torcida mobilizada, Tite no comando. E financeiramente, nada mal. A dívida do Corinthians era de 177,1 milhões de reais. Vamos comparar. O Palmeiras devia 287 milhões. O Fluminense devia 435 e o Flamengo 742 milhões. Ou seja, o Corinthians não era o que mais devia, era uma dívida controlada, como quase todo clube grande tinha. Mas aí veio o ponto de virada. O Corinthians ainda jogava no Pacaembu e começou a bater o pé. Queriam um estádio para chamar de seu. Capítulo 2. A maldição da arena. Depois do auge, o Corinthians queria mais, queria um estádio, sair do Pacaembu, ter uma casa própria, como os rivais já tinham. Foi aí que nasceu a ideia da Arena Corinthians. A obra começou estimada em 820 milhões de reais, mas terminou custando quase 1,2 bilhão. Por quê? Porque a FIFA e o governo queriam que o estádio abrisse a Copa do Mundo. E isso exigiu mais estrutura, mais exigência e mais grana. Resultado, o que era para ser uma vitrine virou uma bomba relógio. O Corinthians assumiu um financiamento de 400 milhões de reais, mas com os juros, essa dívida já passou de 706 milhões em 2024, um aumento de 76,5%. E pior, o clube só começaria a pagar de verdade a partir de 2025, ou seja, passou 10 anos acumulando juros. E a dívida total do clube começou a subir. 2014, 372 milhões de reais. 2015, 453 milhões de reais. E a bola de neve começou a descer ladeira abaixo. Capítulo 3. A ilusão do superávit. Depois da construção da arena, o Corinthians entrou num terreno muito perigoso, mas por fora, fingia que estava tudo certo. Entre 2016 e 2020, o clube passou por gestões que mantinham um discurso de responsabilidade, enquanto faziam contratações caras, pagavam alto e vendiam pouco. Foi nesse período que começaram os primeiros sintomas da crise silenciosa. Jogadores como Alexandre Pato foram bancados com contratos milionários, mas não deram retorno. O atacante chegou a custar cerca de 40 milhões ao clube, somando compra, salários e encargos. Outros reforços também vieram, como o Juliano, que chegou anos depois ganhando cerca de 800 mil reais por mês, 10 milhões por ano, sem conseguir entregar impacto proporcional. Enquanto isso, a dívida do clube seguia crescendo ano a ano. 2013, 194 milhões de reais. 2014, 372 milhões. 2015, 453 milhões. 2016, 426 milhões. 2017, 425 milhões. 2018, 477 milhões. 2019, 765 milhões. 2020, 1 bilhão 558 milhões de reais. 2021, 1 bilhão 619 milhões. 2022, 1 bilhão 764 milhões. 2023, 1 bilhão 968 milhões de reais. Ou seja, o clube mais que quintuplicou sua dívida em pouco mais de uma década. Mesmo assim, o Corinthians divulgava superávit. 2021, 5,6 milhões de reais. 2022, 15,3 milhões. 2023, 1,2 milhão. Era manchete positiva atrás de manchete. Corinthians no azul, gestão eficiente, clube em reconstrução. Mas por trás disso, o clube não estava quitando suas dívidas, só estava empurrando com a barriga. Rolava dívida e acumulava juros, e maquiava o rombo com um superávit técnico. A folha salarial também não ajudava. Em 2021, foi estimada em 125 milhões de reais. Em 2023, chegou perto de 264 milhões. Jogadores caros, contratações de impacto com retorno duvidoso. E ainda por cima, empresários recebendo comissões gordas. E nesse período todo, o clube praticamente não vendeu o jogador, não gerava receitas relevantes fora de campo, o marketing não decolava, o retorno era quase zero. E é claro, sem contar com todos os gastos inapropriados do clube, que foram escancarados ou que ainda estão por baixo dos panos, como foi a acusação do ex-presidente Duílio, com gastos pessoais de 80 mil reais no cartão corporativo, gastando com cerveja, McDonald's, remédio para ereção, entre outros gastos inapropriados. Todo esse contexto era uma bomba relógio prestes a explodir. E aí veio 2024, o ano que a bomba estourou de vez. Capítulo 4. O estouro. Depois de anos empurrando a crise com a barriga, 2025 trouxe o balanço que escancarou a bomba que explodiu em 2024. O Corinthians fechou o ano anterior com a maior dívida da história do futebol brasileiro. Desse valor, 1 bilhão 864 milhões é dívida direta do clube.
E os outros 670 milhões vêm da Arena, que segue acumulando juros mesmo depois de uma década. Mas o número mais assustador está nesse salto. Em 2023, a dívida era de 1 bilhão 964 milhões de reais. Ou seja, em apenas um ano, o Corinthians conseguiu aumentar sua dívida em 600 milhões de reais. E o mais surreal, isso aconteceu no ano que o clube teve a maior arrecadação da sua história. O Corinthians faturou 1 bilhão 115 milhões de reais em 2024, um crescimento de 19% em relação ao ano anterior. Mesmo assim, terminou com um déficit de 181 milhões de reais. Mas como? As despesas operacionais ultrapassaram 716 milhões de reais. O clube reconheceu 191 milhões de reais em dívidas tributárias de gestões anteriores e continuou com uma folha salarial pesada e contratos mal planejados. Nem a receita bilionária segurou a bagunça. E tudo isso explodiu no segundo ano de gestão de Augusto Melo. Ele assumiu em janeiro de 2024 com promessas de moralizar o clube, abrir a caixa preta e mudar tudo. Mas ao invés de frear o buraco, a dívida acelerou. E mesmo diante do caos, o clube seguiu prometendo reforços de peso como Dorival Júnior, Memphis Depay e outros medalhões. O resultado? Crise financeira mais crise política. Após o balanço, um pedido de impeachment foi protocolado contra Augusto Melo. E com 1.413 votos a favor e 620 contra, nesse sábado, dia 9 de agosto, Augusto Melo foi destituído da presidência do Corinthians, antes mesmo de terminar o seu segundo ano de mandato. As manchetes de superávit sumiram, a diretoria colapsou e o torcedor se pergunta: como é que a gente vai sair dessa? Capítulo 5. E agora, Corinthians? Depois de uma década de erros, depois de um financiamento mal planejado da Arena, depois de gestões que empilharam promessas e esconderam números, e com uma dívida que bateu 2,5 bilhões de reais, o que o Corinthians pode fazer agora? Cenário 1. Cortar na carne. O caminho mais racional e mais doloroso. Parar de contratar medalhão, cortar gastos, repensar elenco, investir em base e estrutura, começar a pagar a Arena e estancar as dívidas tributárias. Fazer o que o Flamengo e o Palmeiras fizeram lá atrás, descer do salto para poder subir de novo. Só que para isso precisa de tempo, coragem e transparência, coisa que a diretoria do Corinthians não anda tendo. Cenário 2. Apostar tudo de novo. Tentar abafar a crise com grandes contratações, usar a marca forte para trazer patrocinadores, empresários e investidores. Tentar montar um time que ganhe títulos e gere receitas imediatas. É sedutor, mas também é perigoso, porque foi isso que criou toda essa bola de neve. E a verdade é, o Corinthians ainda é uma das maiores marcas da América do Sul. Tem a segunda maior torcida do país, tem camisa, tem história, tem estádio, tem mídia. Mas se não mudar agora, a dívida vai ultrapassar 3 bilhões de reais. E o clube pode entrar num buraco ainda mais profundo, onde nem a torcida vai conseguir resgatar. O Corinthians virou o time mais endividado do Brasil. E agora, vai continuar apostando alto ou vai encarar a realidade de fato? Comenta aqui embaixo, o que você acha que o Corinthians precisa fazer para sair dessa? E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e dar um like no vídeo, para eu poder continuar criando conteúdo de alta qualidade para vocês. Força Corinthians e até o próximo vídeo.